Boa noite, o Canal Livre de hoje vai falar sobre o mundo dos livros a 5 dias da abertura da Bienal de São Paulo. Quem é o leitor brasileiro? Quem gosta de ler no país? Quem não gosta? Como anda o nosso mercado editorial? O nosso primeiro convidado é o escritor Moacir Scliar e participa do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Telles. Um escritor contemporâneo com influências diversas. Nós vamos ver agora quem é o nosso convidado, Moacir Scliar, que ocupa a cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras. A vocação de Moacir Scliar para a literatura surgiu cedo. Filho de judeus russos, Scliar se inspirou nos pais, grandes contadores de histórias. Ele ainda era pequeno quando as próprias histórias começaram a circular pelo Bonfim, bairro onde morava em Porto Alegre. Mais tarde, estudante de medicina, publicou vários contos. A primeira obra importante de Moacir Scliar apareceu em 1968, O Carnaval dos Animais. Scliar é autor de 74 livros. São contos, romances, crônicas, ficção juvenil e ensaios publicados em dezenas de países. Além da influência dos pais imigrantes, a formação de médico de saúde pública proporcionou uma vivência com o sofrimento e a morte. Esse conhecimento profundo da realidade brasileira é perceptível em alguns títulos, como O Olhar Médico, último lançamento do escritor. E anteriormente a história da medicina na literatura. Agora, em que medida o médico atuante em saúde pública influenciou até agora o escritor militante, o escritor médico nos tratos da realidade brasileira, dos anseios do Brasil e aí, como já foi dito, até da condição humana do sofrimento e da morte? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer esse convite aqui e dizer que a densidade de inteligência nessa mesa é insuportável. E realmente é sempre com prazer que eu volto a esse programa, que é uma tribuna da cultura. Mas realmente a minha formação de médico ajudou muito na literatura. Muito mais do que eu poderia imaginar. Porque a experiência, em primeiro lugar, de cuidar de pacientes, de enfrentar a dor, o sofrimento e a morte, representa, assim, um processo de amadurecimento pessoal e literário, né, que dificilmente outra profissão proporciona. E depois eu fui para a saúde pública, que é, por outro lado, uma porta de entrada para a realidade brasileira. Eu descobri o Brasil através da saúde pública, né? Descobri o interior do Brasil, as vilas populares, os problemas da população, né? Foi realmente, assim, alguma coisa que me abriu os olhos, né, para uma realidade que eu, menino de um bairro lá de Porto Alegre, pouco conhecia. Você, embora seja um observador de perto do drama, da doença, etc., você não tem uma obra específica sobre a morte. Bom, esse é um tema extremamente desafiador, porque a verdade é que a morte representa o fracasso da medicina, né? E é uma ironia, aliás, que eu me lembro todos os anos nessa época, quando os estudantes de medicina ingressam na faculdade, que o aprendizado da medicina começa pela anatomia e pelo cadáver, né? Ou seja, a gente começa pela nossa derrota, né, que é o corpo morto, né? Agora, é um tema desafiador e eu acho que são poucos os médicos, né, que realmente assim enfrentam essa questão do ponto de vista filosófico, né, do ponto de vista do significado transcendente que tem a cessação da existência. Eu acho que a maior parte dos médicos se preocupa assim em tratar a doença, né, em manter a saúde, em ajudar as pessoas, né, e só cuidará realmente assim do paciente terminal, né, mediante um treinamento muito específico para essa área. Moacir, os números no Brasil mostram que o brasileiro ainda lê pouco, né? Quer dizer, você pega um escritor europeu, ele tira aí 80 mil exemplares, não, 100, às vezes até muito mais do que isso. No Brasil, eu há pouco tempo encontrei com um poeta, era poeta, ele estava muito feliz porque tinha vendido 2 mil exemplares. Você parece que vende, em média, 30 mil exemplares. Você tem 74 livros e vende 30 mil exemplares. É uma situação absolutamente privilegiada. Eu queria saber como é que você localiza
o leitor brasileiro. Agora eu sei que você está trabalhando o tema ciúme, que é um tema altamente explorável, né? Você trabalha com um certo pragmatismo? Não, realmente, eu acho que no fim acaba funcionando uma certa empatia entre autor e leitor. Quer dizer, eu não fico me perguntando assim, o que as pessoas querem ler agora, né? Faria isso se eu me dedicasse a áreas como autoajuda, essas coisas assim, que realmente, né, é um outro tipo de mercado, um outro tipo de público, né? Mas a minha preocupação primeira é escrever da melhor maneira que eu sei, transmitindo o máximo de emoção. Isso eu acho que é uma coisa importante, né? E o escritor tem que se doar através da sua obra, né? Ele tem que acreditar naquilo que ele está fazendo. Ele tem que ter, inclusive, prazer naquilo que ele está fazendo. Se ele não se entrega à sua obra, né, seguramente o leitor também não chegará perto dela, né? Você está visando agora a juventude, né? O ciúme, você vai trabalhar o Dom Casmurro, Capitu, Bentinho, ali, o ciúme machadiano, visando a juventude. Como é que a juventude reage à sua obra, de um modo geral? Bom, em geral, eu tenho muitos leitores jovens, né? E é uma alegria muito grande. Eu olho para os meninos e meninas, né? Porque eu vou muito a escolas, feiras de livros, faço questão de, né, encontrar o leitor jovem, conversar com eles, né, de motivá-los como pessoas me motivaram quando eu era, né, isso na pré-história, naturalmente, um menino de calças curtas querendo aprender a escrever, né? E eu acho que esse é o grande momento para que as pessoas cheguem à literatura, né? Porque nessa idade, o livro faz a cabeça da pessoa, né? Como fez a nossa cabeça, né? Muitos livros mudaram a nossa maneira de ver o mundo. E por isso que eu acho que o leitor juvenil é particularmente importante e é um leitor em que precisa ser melhor considerado no mercado editorial brasileiro. Nós estamos aí exibindo a capa do livro, Ciúme de Carteirinha. Você, na Bienal, vai, além do autógrafo, vai também fazer uma palestra sobre qualidade de vida, né? Exato. Na verdade, eu vou falar mais sobre a relação entre medicina e literatura, exatamente porque isso o que nós autógrafo estamos do conversando. livro do médico, né? O Olhar Médico. O Olhar Médico, Exato. Porque é um tema assim que é muito importante hoje em dia. É um dos temas que os leitores mais buscam, é a questão da saúde da doença. Não é de estranhar, né? Por exemplo, hoje, né, nós estamos às voltas com essa questão da gripe aviária, as pessoas querem saber, né? E hoje as pessoas já têm um razoável preparo para conhecer o que é um vírus, o que é uma vacina e etc. Mas as pessoas querem mais. Elas querem saber, assim, como são os bastidores da medicina e da saúde, né? Qual é o drama humano que é vivido por um médico, né? Numa situação, por exemplo, de uma epidemia. Mas, Moacir, você não acredita que, na verdade, a relação do leitor com o autor é muito a busca de desvendar um mistério? Por exemplo, é um mistério da morte, é um mistério do ciúme, é um mistério da paixão. Porque, por exemplo, ciúme e paixão são coisas tão explosivas, tão misteriosas, que alguém precisa explicar isso. Você consegue explicar como é que esse mistério ocorre? Quem me dera, né? Sim. Mas eu acho que realmente o leitor procura isso, né? Sobretudo o leitor jovem, do que a gente está falando, é uma pessoa que vai aos livros para aprender a viver. E o que você acha que é o mistério do ciúme, o mistério da paixão? Bom, isso a gente pode olhar de várias maneiras, né? Assim, em primeiro lugar, do ponto de vista, digamos, do senso comum, né? Essa coisa assim de que... Porque você está fazendo um manual de sobrevivência ao ciúme. Não, eu estou mostrando, né, que aquela história narrada pelo Machado de Assis, que é o grande mestre da literatura brasileira, quanto mais eu leio Machado, mais eu aprendo. É uma coisa impressionante, né, o que esse homem tinha de sabedoria literária. Não assim, no fato de ser um grande narrador, mas um homem que conhecia profundamente a natureza humana. Aliás, ele preferia a ambiguidade, o mistério à explicação. O que é, de novo, característico de um grande escritor. O grande escritor não é aquele que entrega tudo de bandeja para o seu leitor. Capitu traiu ou não?
Bom, esse é o grande dilema brasileiro, né? Mas as pessoas que leem o livro... E não é o dilema do ciumento permanente? É o dilema do ciumento, mas o que os leitores mais atuais, né, e mais familiarizados com a obra do Machado dizem, e eu digo também, é que não é importante se ela traiu ou não. Isso Né? quer dizer, literariamente isso é secundário. É secundário. Importante é toda aquela fabulação que o ciumento faz, né? O Bentinho, todas as histórias que ele inventa, a transformação pela qual ele vai passando, ele se transforma num ser humano realmente não apenas medíocre, mas mesquinho em função do ciúme. Ele sacrifica o filho dele. Né? E a pergunta é assim, vale a pena isso? Né? Em nome de que isso é feito? Mesmo, né, que ela tivesse tido um caso. Né? Será que isso seria justificativa, né, para esse homem fazer o que fez? Né? Muito bem, nós vamos fazer agora a nossa primeira pausa aqui no Canal Livre e a gente volta em um instante. O Canal Livre de hoje conversa com o escritor Moacir Scliar sobre os livros e o mercado editorial brasileiro. 38 mil títulos, 38 mil livros que traduzem a paixão pela leitura, pelos livros. A formação de um acervo como esse é de José Mindlin e leva o tempo, claro, de toda uma vida. No caso do maior bibliófilo do Brasil, mais de 90 anos. Nós vamos conferir o que ele pensa sobre a leitura no país. Eu tenho tido contato com muitos jovens, além dos filhos e netos, com amigos deles, e encontro um interesse muito grande. Eu acho que as crianças que não gostam são poucas. A grande massa que não lê é porque não teve acesso. O que é preciso é dar acesso e mostrar o interesse que o livro contém. Eu acho que nós temos muito poucas bibliotecas. O Brasil diz nas estatísticas que nós temos 5.000 bibliotecas públicas. Eu imagino que no máximo 1.000 são bibliotecas vivas. O problema do Brasil é falta de biblioteca apenas ou é falta realmente da cultura da leitura? Nós temos, inclusive, uma anomalia que foi revelada por uma pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, que me chamou a atenção. Crianças na escola, só no arco da escola, crianças de 7 a 12 estão lendo muito mais que os estudantes de 13 a 18. Exatamente, porque houve um processo aí. A gente tem que primeiro se lembrar que não faz muito tempo o Brasil era um país de analfabetos. Né? Quer dizer, a cultura do texto impresso é uma coisa relativamente recente no nosso país. Não é? E segundo, que o livro era considerado um objeto de elite. Né? É uma coisa impressionante, uma cena que eu vivi muitas vezes, de ver gente humilde entrar numa livraria. As pessoas entram amedrontadas, né? Intimidadas, com medo de dizer uma bobagem. Né? Uma Quer barreira, né? Um apartheid quase, né? Exatamente. Aquilo é, assim, um lugar, é território estranho e hostil para eles. Tá? E Mas também, de certa forma, a percepção de que seria um pouco frugal ou inútil. exatamente. Não né? faz parte da cesta básica dele nunca. Não faz, porque o que ele vai conseguir com a leitura? Né? Mas a verdade é que isso está mudando. Está mudando muito rapidamente. Em primeiro lugar, graças ao trabalho das escolas. 30 anos de atraso. Com 30 anos de atraso. Mas as escolas mudaram tremendamente. Né? Por exemplo, em relação à indicação de autores. Né? No passado, as escolas indicavam autores clássicos. Né? Agora, será que é fácil, né, para um menino de 10 anos ler um José de Alencar, né, que está escrevendo em linguagem do século XIX? Será que é fácil para ele ler um Camões? Né?
que fala de um país que não é o do jovem, de uma época que não é a dele, e num idioma que ele mal compreende. Quer dizer, foi necessário que a escola se desse conta, né, de que literatura não quer dizer só os clássicos, que a literatura contemporânea também é importante. E eu acho que a tecnologia trabalha a favor do texto, né? Acho que a internet vai fazer de muita gente pessoas que vão ler e escrever. Os pais costumam dizer, mas eles escrevem tudo errado, né? Porque eles escrevem daquele jeito deles. Eu digo, não tem importância. É assim mesmo. É assim mesmo. Todo grupo etário tem o seu código. É melhor escrever errado do que não escrever. Do que não escrever. Mas Moacir, você falou aí de escritores antigos, né, e defendendo as linguagens modernas e tal, mas tem uma questão aí que eu acho fundamental, que é o fascínio pelo passado. Você mesmo trabalha muito isso. O último livro seu que eu li começa no século XVII, passa pelo Spinoza, passa pelo Padre Antônio Vieira, passa pelo Trotsky, né, e chega a Getúlio Vargas e tal. Esse fascínio pelo passado, eu, quando comecei a ler, eu lia Camões com muito prazer, sim. Quer dizer, o gigante Adamastor, todas aquelas lendas, aquilo é fascinante. Agora, tem um problema de linguagem que cabe ao professor aí mediar com o aluno. Você não acha isso, não? Eu acho, mas eu acho também que não pode generalizar. Quer dizer, esse fascínio pelo passado, né? E mesmo no Oscar agora, a gente está vendo que tem filmes, A Feira das Vaidades, que é baseado num clássico do século XIX. Belo livro, que aliás influenciou muito Machado de Assis. Exatamente. O Field, né? Quer dizer, há um Field, público... não, Tucker, desculpa, William Tucker. Há um público que está interessado no passado, que gosta, né, de rever a história, mas o público médio, né, prefere coisas que digam respeito à sua realidade presente, né? Quer dizer, por exemplo, pegando o público juvenil, tem um tema que eu acho particularmente importante, que é a relação entre pais e filhos. É um tema que eu constantemente abordo nos meus textos, porque eu não conheço um menino, uma menina, né, que não tenha algum tipo de problema com seu pai ou com sua mãe, né? E nesse sentido, assim, não apenas que a literatura ajuda as pessoas, como ela introduz as pessoas ao texto. Agora, Moacir, você acha que o quadro de distribuição do livro didático hoje no país é uma coisa boa ou é um potencial de recurso mal explorado? Eu acho que melhorou espantosamente, né? Porque eu acompanho isso há muitos e muitos anos, né? E vejo assim como as editoras juvenis se profissionalizaram. Eu me atreveria até a dizer que as editoras juvenis provavelmente são as mais profissionais. Mas, né? Moacir, eu tenho informações de que há cidades do interior aí que têm, assim, milhares e milhares de livros didáticos que são recebidos do Ministério da Educação e simplesmente são estocados e não são usados. Quer dizer, a qualidade da distribuição e do aproveitamento desse recurso é mínima. Não, mas aí houve uma situação, porque nós estamos falando de um programa governamental que é um programa muito importante, né, não é novo, é um programa que já tem alguns anos, que é o PNBE, né, o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares, e a ideia era exatamente de fazer com que o jovem tivesse pelo menos uma pequena coleção de livros. Né? Mas não é distribuído. Aí é que está. O que aconteceu? Em muitos lugares, né, as diretoras das escolas diziam assim, não, mas se as crianças levarem isso aí... Vão estragar. Vão estragar, os pais vão vender, ninguém vai ler, né? Quer dizer, realmente assim, havia uma desconfiança sobre o destino desses livros. Assim, então deixa aqui na escola, né? Que aqui está, pelo menos, está cuidado. Mas não é. O livro é um objeto pessoal. Muito bem, Moacir, é o seguinte, agora na Bienal nós teremos a apresentação das diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, que seria mais uma política pública para engrossar esse caldo. Agora, como despertar o interesse da criança pela leitura na escola? Nós vamos acompanhar a reportagem da Eleonora Pascoal, que foi até uma escola conversar com as crianças. O trabalho de formar novos leitores não é fácil. O namoro com os livros deve começar cedo.
Desde que a criança nasce, ela está inserida dentro de um mundo letrado. Esse mundo com números, com letras, e cabe a nós, educadores e também a família, estimularmos essas crianças para a leitura e para a escrita. Rafael Piazza tem 4 anos e, junto com os colegas de escola, está empenhado em fazer um livro. Ele mal sabe escrever, mas nos riscos e rabiscos feitos na primeira página já há uma verdadeira história. E aqui está escrito que os dinossauros bebem água. O menino não será necessariamente um escritor, mas com certeza o futuro de leitor está garantido. O gosto e o prazer pela leitura é um trabalho contínuo das professoras, que aos poucos vão mostrando aos pequenos um mundo mágico. A gente tem que ler. Por quê? Porque é para aprender. Eleonora Pascoal, de São Paulo, para o Canal Livre. Bom, a Bienal, que se abre na quinta-feira, espera recepcionar quase 1 milhão de interessados. Entre eles, mais de 120 mil crianças, a maioria, claro, através da escola programada ou da família também programada para a Bienal. E você vai ter contato de novo, então, com a garotada toda. Eu acho que isso é muito importante, e esse documentário realmente tem uma palavra-chave, né, sobre a qual pais e educadores deviam pensar: prazer. Né? Literatura, antes de mais nada, é prazer. Né? Não é obrigação curricular, não é matéria para ser estudada e decorada, não é para responder certo as perguntas sobre o que... É lição de casa, né? Não é lição de casa. É uma coisa que faz parte da vida, é diferente, né, de outras disciplinas escolares, né, talvez exijam memorização. Né? Mas aí você tocou num problema que é crucial. Quer dizer, de fato, o prazer é fundamental na fruição da leitura, mas há uma distância entre o público, o repertório do público e aquilo que a literatura oferece. Essa distância que é o problema no Brasil, ela é muito grande. Um livro de qualidade, ele tem pouca possibilidade de penetração no mercado como o Brasil. E eu gostaria de saber como é que você lida com essa distância, que os até chamam de distância estética, é aquilo que faz com que um livro leve 1 século para ser digerido. Né? O Guimarães Rosa, por exemplo, quando soltaram o Guimarães Rosa, pouca gente entendia, lia e curtia. Hoje não, hoje já esse grupo aumenta. Como é que você lida com essa distância? Só para complementar o Mitre, nessa pesquisa de leitura no país, que é datada de 2003, mas deve estar atualizada até hoje, é de que 1/3 lê e do terço que lê, metade não entende o que está lendo. Exatamente. Bom, esse problema realmente existe quando se trata de literatura muito sofisticada. Né? Eu me lembro, quando eu era menino, tinha livros que eu lia e não entendia. Né? Mas lia, né? Lia. Tá? Só depois de alguns anos é que, em retrospecto, eu fui entender. Eu acho que é um processo de mútua aproximação. Quer dizer, o repertório vocabular, né, do público vai aumentando, né? E aumenta de muitas maneiras, né? Porque, por exemplo, televisão é uma coisa que ensina para as pessoas a falar melhor. Né? As pessoas estão vendo esse programa, né? Estão incorporando novas palavras, novas ideias, novas maneiras de pensar. Né? E isso se reflete na literatura. Por outro lado, né, compete também ao escritor, né, sem fazer concessões. Isso é uma coisa muito importante. Não se trata, assim, de fazer um nhenhenhé para conquistar o público juvenil, né? Se trata de fazer uma literatura que, por exemplo, tendo uma certa lógica narrativa, né? Ao mesmo tempo ela faça um bom uso do idioma, né? Ao mesmo tempo ela seja autêntica no sentido de mobilizar emoções. Quer dizer, há realmente essa distância. Né? A nossa tarefa é fazer com que ela encurte. Né? Você acredita que alguma tecnologia que está por aparecer possa determinar o fim do livro? Isso é uma coisa da qual se fala há muito tempo. Né? A verdade é a seguinte: o livro passou o teste do tempo. Ele foi inventado há mais de 500 anos, está aí. Por que ele está aí? Porque é um objeto prático, né? Apesar de tudo, é um objeto que funciona, né? Dá para levar no avião, dá para levar no banheiro, né? Em qualquer lugar está lá o livro. Não dá para levar um computador e ler no computador, por exemplo, na hora de dormir. Quer dizer, por enquanto, acho que o livro
ainda é a resposta adequada. Agora, o livro também está mudando, né? Por exemplo, assim, aquelas coisas, romances em 3 tomos, né? Como era costumeiro, romance com 2.000 páginas, né? Isso acabou, porque a verdade, né, que os escritores se deram conta que as pessoas não têm todo o tempo do mundo, né? E também acaba transformando o capítulo em livro, como acontece com o fenômeno Harry Potter. Exatamente. Né, O último romance seu que eu li tinha 160 páginas. Eu acho que esse provavelmente é um tamanho standard, né? Pode ser 160, 200. Livro não tem essa coisa da matéria jornalística, essa limitação de espaço, né? Mas ele tem que levar em consideração a disposição das pessoas. Muito bom. A gente agradece aqui a participação no Canal Livre do escritor e imortal Moacir Scliar. Vamos fazer agora o nosso próximo intervalo para recepcionar em seguida o Marino Lobelo, que é o vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, em um instante.